Precisamos do Espírito Santo, né, meus irmãos? E como é precioso ouvir tantos testemunhos, mas, queridos, nós estamos juntos, né, com esse propósito do Senhor. O Senhor colocou no nosso coração de aproveitarmos essa data tão marcante do dia 9 de junho, que é amanhã, que de fato é a data do Pentecostes esse ano. Se você não sabe, já se passaram 50 dias da Páscoa. Então, 9 de junho, hoje é dia 8, 9 de junho, de fato, é uma data judaica do Pentecostes. E o Senhor colocou no nosso coração esse desejo de que a gente deveria honrar o Espírito Santo e falasse dele, comunicasse sobre ele, revisitasse as doutrinas dele, contássemos testemunhos sobre ele e, dessa forma, ter os nossos corações reaquecidos, vivificados, transformados. E é precioso ver que o Senhor já vem fazendo isso ao longo dessa semana, ao longo desses dias, e nós queremos muito mais do Espírito. Porque Ele tem muito mais, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Nossa vida não é uma coisa, um plus que a gente precisa, é algo que a gente necessita desesperadamente de uma comunhão viva com o Espírito. Eu queria ler alguns textos hoje, rapidamente, na verdade nem ler, mas passar por eles, e também entrar nessa vibe dos testemunhos para animar seu coração, te conectar nesse rio do que Deus já faz ao longo de 2000 anos de história e também te desafiar a juntos mergulharmos nesse mistério poderoso, maravilhoso do Senhor. Queridos, o nosso protótipo, o nosso senso de olhar para quem que a palavra fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus é o nosso, é aquele que o próprio Espírito fala, eu vou fazer lembrar todas as coisas a respeito de Jesus. Eu queria lembrar alguns aspectos aqui da vida de Jesus, rapidamente com vocês. Chega o anjo Gabriel e encontra Maria e fala para ela, já viu o anjo profetizar? O anjo profetiza. O anjo Gabriel profetizou para Zacarias, porque ele falou de coisas que iriam acontecer a respeito de João Batista, e profetizou para Maria também, falando sobre coisas que aconteceriam sobre ela. Falou, olha, você vai gerar um varão, ele vai ser o filho do Altíssimo, ele vai ser um rei poderoso. Ele começou a falar sobre quem seria Jesus para ela. E ela então fala assim, mas como? Eu sou virgem, como que vai ser isso? E aí o anjo fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo com a sua sombra o cobrirá. Ou seja, o nascimento de Jesus, a Claudinha falou que hoje, a concepção de Jesus já foi marcada por uma ação completa do Espírito Santo. Aí Maria recebe aquela ministração, fico imaginando que manifestação, deve ter sido tremendo isso, o Espírito Santo ter vindo para cima dela, ministrado sobre ela e gerado no seu ventre todo o potencial da encarnação do próprio Jesus ali dentro. Deve ter sido algo absolutamente fantástico na vida de Maria. E ela, então, recebe essa bênção, vai andando um pouquinho, passa uns dias e vai encontrar quem? Vai encontrar a prima dela. Essa família era power, meu irmão. Essa família era muito abençoada. A prima dela estava grávida, Isabel.
que também tem todo aquele mistério do mesmo anjo que tinha ido lá e falado para o pai, Zacarias, olha, esse que você também vai gerar um filho, e ele vai ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre da barriga. Falando sobre João Batista. E aí Maria chega encontra alguns meses depois, poucos dias, não era muito tempo, encontra com Isabel, e o que acontece? A hora que Maria fala, oi Isabel, estou chegando. O João Batista ficou cheio do Espírito Santo e sacudiu lá dentro. Só quem é mãe sabe desse mistério de criança remexer dentro da barriga. O João Batista sacudiu lá dentro e a Isabel também ficou cheia do Espírito Santo. E fez aquela exclamação, bendita és tu, Maria, bendito é o fruto do teu ventre. E ela então começa a glorificar ali, e as duas entram numa confraria santa da manifestação do Espírito Santo. Em Lucas 1,35, então fala sobre isso, que o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,41 fala que esse bebê se agitou no ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em Lucas 1,67, e Lucas é o mesmo apóstolo que depois escreveu Atos, então ele estava bem aleluiado, já estava vendo todas aquelas manifestações do Espírito Santo, então em Lucas ele já estava demonstrando a manifestação do Espírito Santo ali. E fala que Zacarias também foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E todos esses acontecimentos são a respeito da vida de Jesus. Jesus, quando estava para ser apresentado, tinha um homem no templo chamado Simeão, um senhor já bem idoso. E fala que esse Simeão era cheio do Espírito Santo também. E fala que ele foi guiado pelo Espírito Santo para que naquele dia ele fosse no templo. Quando ele encontra Jesus, olha para Jesus e o Espírito Santo já tinha, também outra coisa tremenda, fala que o Espírito Santo já tinha falado com ele que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel. Então ele foi guiado pelo Espírito Santo, encontra aquele neném e fala, agora eu vi a consolação de Israel. Levanta Jesus e ele também é cheio do Espírito Santo. João Batista, cheio do Espírito Santo. Vocês percebem como que o Espírito está permeando toda essa história de Jesus? Aí então, Jesus fica no secreto, naquele tempo que ninguém sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas estava sendo obediente a Maria, quietinho, carpinteiro. E João Batista estava no deserto, recuado. E, de repente, veio a palavra de Deus sobre João Batista, ele foi e começou a pregar, e começou assim, de uma hora para outra, multidões começaram a ouvir o que João Batista falava, porque ele falava com uma intensidade muito grande e com uma ministração muito preciosa de santidade. Guardem isso, se o Senhor assim nos conduzir, a gente vai avançar um pouco nisso. João Batista começa com uma ministração profunda de arrependimento, de contrição. As pessoas chegavam para ele, o que eu tenho que fazer? Você se arrepende disso, você se contenta com o seu soldo, você é assim. Arrependimento, batismo de arrependimento. E as pessoas perplexas com esse ministério dele crescente, João Batista era um figuraço com aquela roupinha dele, comendo gafanhoto e mel, e andando pelo deserto, com um poder de palavra tremendo, os reis com medo dele, e as pessoas perguntam para ele, você é o Cristo? E ele fala assim, olha, Lucas 3,16 fala, eu batizo com água, mas depois de mim vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista tinha claro que esse Messias iria estar num patamar acima do dele, que ele ia trazer arrependimento. A profecia que veio sobre ele é que ele iria preparar um povo para que quando viesse o Messias, esse povo pudesse caminhar. E foi exatamente isso. E ele fala, eu batizo com água, mas vem um, eu não sou digno nem de
desatar ali as sandálias dele e que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o nosso protótipo. Aí Jesus encontra com João Batista 30 anos depois para ser batizado. Encontra João Batista. João Batista olha para ele e fala: você já conhecia o primo, né? Falou: esse cara é santidade pura. Esse cara é muito... Mas ele ainda não manifestava nada. Ele falou assim: não, vamos cumprir toda a justiça. Então, Jesus se coloca naquela posição ali de batismo. João Batista vai batizá-lo. A hora que ele é batizado, o céu se abre. Imagina isso, irmãos. O céu se abrindo sobre Jesus. E aí, o relato aparentemente é que João Batista viu essa pomba descendo sobre ele. O céu se abre e fala: este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria. E ali é uma das primeiras manifestações bem claras do Novo Testamento da Trindade. O Pai falando: este é o meu filho, o Filho sendo batizado e o Espírito sendo pousado nele como uma pomba. E aí a manifestação tremenda do Senhor ali, plena na Trindade. Mas Jesus, queridos, cheio do Espírito Santo, desde o ventre, gerando já esse link todo com João Batista, tendo uma vida santa e irrepreensível, perfeita em todos os caminhos, precisou, para começar o seu ministério, receber uma visitação do Espírito Santo. Lucas 4, já no capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4,14 diz: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo ali, revestido de um poder novo, o Espírito Santo já cheio dele: vou te levar para o deserto. Ele fica no deserto sendo tentado 40 dias em jejum. E aí depois ele volta para Galiléia cheio do Espírito Santo. E chega naquela sinagoga, em Lucas 4,18, fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar aos quebrantados, a pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdades aos presos, recuperação de vista aos cegos, e começa a liberar aquela palavra de Isaías 61, e tremenda essa palavra, manifestando toda a realidade espiritual que estava sobre ele. Ele para, sai, senta, aí fala: olha, hoje se cumpriu essa palavra. E aquelas pessoas ficam todo mundo ali sem saber muito o que fazer. Eu sei que naquele dia, irmãos, o pessoal lá de Nazaré, que ele falou essa palavra, pegou ele, levou ele para um alto de um monte para matar ele, porque falou: esse cara aí não pode ficar vivo. E fala, a Bíblia fala que ele passou no meio deles. Só fala isso, ele passou no meio deles. Mas já havia uma ação do Espírito Santo e uma reação forte, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E aí em Lucas, lá no final de Lucas 24, 48, fala assim, Jesus falando: vocês são testemunhos destas coisas. Que coisas? 3 anos de um ministério cheio do Espírito Santo, porque Jesus não fazia nada sem ele. Tudo que ele fazia era dependendo do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo, ele andou na força do Espírito. E aí quando ele está, depois que ele morre e é ressurreto pelo poder do Espírito Santo pelo Pai, uma coisa tremenda, queridos, da vida de Jesus, é que Jesus fala que eu tenho o poder de entregar a minha vida e de reavê-la. E alguns comentam que Jesus poderia se ressuscitar. Ele poderia se ressuscitar pelo poder dele como Deus, mas ele se sujeitou até isso ao Pai. 3 dias no Hades, esperou o Pai pelo Espírito Santo levantá-lo. E depois ele fala assim: vocês são testemunhos destas coisas. Em Lucas 24, 48, eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Queridos, e aí começa essa história tremenda. Então, a manifestação do Espírito em Jesus, e aí
A gente conhece a história dos discípulos em Atos, quando eles ficam ali, obedecem, ficam em torno de 10 dias em oração, porque veio a Páscoa. A Bíblia fala que durante 40 dias Jesus ficou aparecendo para eles, ressurreto. Então, ficou um gap aí de 10 dias para que acontecesse o Pentecostes. Então, o que os discípulos ficaram fazendo? Buscando ao Senhor, orando, buscando ao Senhor. E então veio aquilo que a gente sabe, um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo, falavam em novas línguas. E aí tem todo aquele movimento da pregação de Pedro, 3.000 se convertem, toda aquela movimentação do Espírito Santo. E a história continua em Atos, muita manifestação do Espírito Santo. Tem uma determinada hora que a igreja, que o Espírito Santo começa a falar com Pedro, que estava meditando, e fala sobre Cornélio. Ele vai lá atrás de Cornélio para ministrar a palavra. Quando chega, o que acontece com Cornélio? Pedro vai começar a falar. Parecia quase os irmãos já aqui, né? Começou a falar, o Espírito Santo veio sobre aquela congregação e encheu eles com o Espírito Santo. E assim foi, irmãos. A história vai marcando essa gloriosa ação do Espírito Santo. Esse rio de vida do Espírito Santo que começa em Jesus, passa pelos discípulos ali na igreja de Jerusalém, começa a conectar na vida de Antioquia, começa ali na igreja na Ásia, e toda a vida da igreja era dependente da ação do Espírito Santo. Então, surge um detalhe na história da igreja. A Bíblia. A Bíblia, por conta das heresias que começavam a surgir, os irmãos acharam por bem definir o que a gente chama de Bíblia no Novo Testamento, os livros da Bíblia. E então se fechou o que se chama do cânon e a revelação das Escrituras. E então, a partir daí, as igrejas, elas não tinham uma carta ou outra, elas tinham um livro que pudessem ser definidos como Bíblia. E aí, irmãos, começou a surgir uma coisa muito terrível na história da igreja. Começou com Agostinho, depois com o próprio Crisóstomo, que são um dos pais da igreja. Eles falavam o seguinte: olha, a era dos dons e do Espírito Santo foi confinada para o início ali da igreja. Nós agora estamos numa nova fase, onde já somos da palavra. E agora nós não... Essa fase dos dons acabaram. Agora nós só vivemos pela palavra. E quem falou isso não foi gente fraca não, gente. É pessoas que manifestaram a graça de Deus, que serviram para cooperar com a igreja ao longo dos séculos, eu diria. Principalmente Agostinho, o próprio Crisóstomo, que foi um bispo, era chamado de pregador de ouro, lábio de ouro, que ele pregava e manifestava a graça de Deus tremendo. Mas ele também achava isso. Olha, com a Bíblia, acabou essa coisa de Espírito Santo e dons. Acabaram essa fase. Eu estou falando do século IV, ano 300. E, queridos, a história da igreja ficou centenas e centenas de anos com o nosso querido Espírito Santo sendo desprezado pela igreja. E não se falava do Espírito Santo, a não ser da forma, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Mas não se vivia, não se entendia, não se relacionava com o Espírito Santo, e muito menos com os seus dons. Os dons acabou, virou uma história lá de trás. Esquece isso. Agora nós somos da palavra. Olha que coisa perigosa, irmãos. Aí você pensa que isso está só de lá de trás? Não, ainda tem muita gente que ainda pensa seriamente assim. São os cessacionalistas. Mas, queridos, ao longo dos séculos,
O Senhor sempre foi avivando, manifestando o Espírito Santo em pequenos grupos, deixando a marca dele espalhada na história da igreja, em diversos grupos. Moravianos, pietistas, mais tarde metodismo, o despertamento americano, País de Gales, diversos moveres, pequenos moveres, e foi se aproximando da nossa época, e isso começou a crescer progressivamente. Progressivamente. Eu queria liberar uma palavra aqui, irmãos, sobre isso. Eu falei do ministério de João Batista, que era um ministério de santidade, de pureza, e o Salomão compartilhou essa palavra de entrega, de uma certa maneira, da busca do nosso, de tudo, de uma consagração ao Senhor. E a palavra de João Batista era uma palavra de consagração, de santidade. E na história do século XX, uma grande marca que antecipou uma grande manifestação do Espírito Santo eram palavras de santidade, de pureza, de conserto espiritual com Deus. O Espírito Santo, ele se manifestou na história de João Batista veio, pregou santidade, arrependimento, e veio Jesus. Isso é um princípio espiritual. Hoje, o Espírito Santo conduz uma palavra de arrependimento, de contrição, de conserto de vida, para depois ele poder vir e derramar do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo, ele não pode ser relapso com a própria santidade da igreja. Então ele começa a ministrar santidade, pureza, acerto, arrependimento, para depois ele vir com glória sobre nós. Amém? Eu não sei o que ele vai fazer primeiro, irmãos, no nosso meio. Estava orando, conversando um pouco com o Léo, e um pouco antes dessa reunião. O que o Espírito Santo vai fazer primeiro? Vai arrumar nossas vidas ou vai se derramar sobre nós? O que o Senhor vai fazer primeiro? Vai consertar nossa história, nossa rebeldia, nossa independência, nossa frieza espiritual, nossa divisão, nossa arrogância intelectual? O que o Senhor vai fazer primeiro? Eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo vai arrumar a nossa vida, irmãos. O Espírito Santo vai consertar a sua vida antes de derramar poderosamente do Espírito dele sobre você. O Espírito Santo vai te santificar, vai gerar em você tamanha contrição, arrependimento pela sua própria presença, para depois vir e derramar um rio sobre a tua vida. Amém, irmãos? Eu falo isso e coloco a minha própria vida. Eu estava aí nesses louvores e a gente cantou da majestade santa. E o Espírito Santo me quebrantou muito ali, trazendo a realidade de quem eu sou, de toda a minha realidade carnal. Eu falei para o João Paulo ali, nem sei se ele está ali ainda. Falei, João Paulo, tá inteirão, tá tudo bem aí? Ele falou, tá tudo bem. Eu falei, eu não. Eu estou quebrado, meu irmão. Não dá para a gente viver inteiro no reino de Deus, não, irmãos. Se a gente não estiver manquejando, igual Jacó, ferido, a gente não avança no reino de Deus. A gente precisa estar quebrado diante do Senhor, humilde diante do Senhor. E é glorioso quando o Espírito Santo manifesta e a gente pode se humilhar na presença de Deus. É muito precioso nós nos humilharmos na presença de Deus. Eu quero falar para vocês, queridos, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está realmente fluindo, manifestando a presença dele entre nós. Mas ele vai revelar o seu coração. Ele vai te trazer para um profundo quebrantamento. Amém? E o Espírito Santo, então, ao longo dos séculos, ele vem, comecem com, ali nos anos
de 1850, alguma coisa assim, com o que chama do movimento Holiness, de santidade, muito forte, fruto de avivamento nas igrejas metodistas. Quantos meios metodistas aqui? Poucos, né? De origem metodista? Quem? Levanta a mão aí, quem é de origem metodista? Pouquinha gente. Mas a influência de John Wesley foi muito forte, porque ele começou a ministrar uma coisa que pouca gente se falava na época, que era a tal da segunda bênção. Que era o quê? Você se converte, você passou por, mas não era de origem, né? Depois que você teve uma passagem. Depois que você se converte, você precisa buscar diante de Deus uma nova experiência de santidade, de santificação, para que a sua vida seja transformada. Ele foi assim. Na verdade, ele teve lá aquela experiência lá com os morávios, lá da rua Aldersgate, mas essas igrejas de santidade, elas começaram a multiplicar muito nos Estados Unidos. E qual era a mensagem delas? Olha, holiness, santidade, busca o Senhor, busque uma bênção para que você seja santificado. Você já se converteu, mas você precisa de um algo mais. Enquanto você não tiver esse algo mais, você não vai conseguir vencer alguns pecados na sua vida. Você não vai conseguir vencer alguns obstáculos que estão sempre se impondo na sua vida. Você precisa de uma experiência. E eles ministravam isso, e constantemente as pessoas recebiam essa bênção. E isso foi até, irmãos, 1900. Mais ou menos nessa época, começa então uma nova palavra a entrar no contexto. E o batismo com o Espírito Santo começa a voltar em cena. E eu queria falar com vocês isso. O batismo com o Espírito Santo começa, meus queridos, a palavra do Espírito Santo ali, numa ruazinha de Los Angeles, chamada Rua Azusa, um galpão, que era um estábulo, de pessoas negras, alguns ex-escravos, e que eram todos oriundos desses movimentos, dessas igrejas de santidade, que já tinham buscado ao Senhor, mas que buscavam algo a mais do Senhor. Senhor, vocês entendem, irmãos, o processo de santidade, de busca, de intensidade, de oração, de semear, de busca. E, de repente, irmãos, em 1906, rompe um grande avivamento, que ficou conhecido como avivamento na Rua Azusa, onde houve grande manifestação de muitos dons, línguas, profecias. Na verdade, no dia 1º de janeiro de 1901, uma primeira mulher começou a falar em línguas no século XX. E ela ficou durante 3 dias falando chinês. Durante 3 dias ela falou chinês. E eram 40 alunos naquele curso lá no Texas. E todos eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em 26 línguas. E começou então uma manifestação muito grande do Senhor. E houve conexão desse ministério. Agora, irmão, não estou falando que isso era perfeito, não, tá? O movimento da Rua Azul tinha um monte de... Era uma doideira, tinha de tudo. Acontecia 1000 coisas. Imagina que durante 3 anos e meio, eles reuniram durante todos os dias, 7 dias na semana, 3 cultos, todos os dias. E a coisa não parava, o negócio não parava, as pessoas iam chegando, iam recebendo do Senhor, não parava, e eles iam sendo ministrados. E esse mover do Espírito Santo foi sendo ampliado, foi conectando com os mais diversos países, e isso se transformou no que hoje nós somos quase todos conectados a esses movimentos de restauração. Nós hoje somos fruto do que Deus veio fazendo desde lá até desse mover de Azusa. Para vocês terem uma ideia, a congregação de Porto Alegre, que nós temos essa relação fraternal, né, agora mais ainda com o Ion e Ismael, ela foi fruto, a gente pode achar, mas foi o quê? Foi a questão do discipulado e tal.
o Espírito Santo foi derramado sobre as igrejas tradicionais ali, que eram as metodistas, batistas. Então eles se juntaram por conta do mover do Espírito Santo e depois começaram a ter um mover de unidade e depois, então, muito lá na frente, começou a buscar essa revelação que veio da Argentina, de grupos pequenos, discipulado, mas a nossa origem, ela é também lastreada no mover carismático do Espírito Santo. Eu estou contando isso tudo, meus irmãos, por quê? Para que a gente se conecte com essa história novamente. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos nos mover nesse Espírito. Eu vou contar então meu testemunho sobre isso. Fruto dessa, olha como que as coisas se conectam. Movimento carismático no Brasil, dois missionários suecos tiveram nos Estados Unidos contato com esses irmãos de Azusa, receberam uma palavra para irem para o norte do Brasil. O que era o Brasil em 1910, aquela época? Nada. Vai para o Brasil e começa um trabalho ali. Eles foram para lá e começaram um trabalho espetacular, que foram o que a gente chama de Assembleias de Deus, aqui no Brasil. Um crescimento extraordinário, um verdadeiro mover profundo do Senhor. Uma outra irmã que esteve em contato com a Azusa foi enviada para a Coreia. Começou a plantar igrejas na Coreia, em Seul, em Pyongyang, qual é o nome da Coreia do Norte? Não sei o quê. Pyongyang. Depois foi para o Japão também plantar igrejas, foi expulsa do Japão, mas sem antes ter conseguido montar um ministério ali de ensino em Seul. E na primeira turma dela ali, dos anos 30, 40 mais ou menos, que já nem era ela, que ela tinha sido expulsa, uma pessoa pouco conhecida também passou por lá, o tal de Pong Yogi Cho, que depois se tornou quem se tornou, né, a maior igreja do mundo, lá na Coreia. Você olha como essas coisas se conectam. E no Brasil, nos anos 50, aqui na Betânia de São Francisco, uma igreja presbiteriana, existia um contato, por incrível que pareça, com os irmãos batistas, que também tinham sido avivados com o Espírito Santo, Enéas Tonini, e o meu querido Antônio Elias, pastor presbiteriano, começa um trabalho aqui nos anos 50, fruto da ação do Espírito Santo. Fruto da ação do Espírito Santo. Tudo se conectando. E a minha história começa ali nessa igreja, irmãos. Em 92, a partir de 91, minha mãe começou a ver que eu estava, assim como meus amigos aí, Salomão e Henrique, em contato com a vida militar, todo ferrado, aprontando tudo e mais um pouco no colégio militar. Minha mãe falou, vamos dar um jeito nesse moleque aí, tá demais, vamos mandar ele para a igreja. Olha para mim assim não, hein, Rebeca? Olha lá. Vamos mandar esse cara para a igreja. Aí arrumaram um retiro que a minha tia fazia de adolescentes. E eu fui. E é tremendo de saber, né? Depois eu fui nesse retiro, tive uma experiência assim tímida, muito tímida com o Senhor, mas ali eu tomei uma decisão de fazer a minha listinha e me entregar a Deus, mas ainda com um padrão de comportamento muito de altos e baixos, né? Eu lembro que teve um churrascão da faculdade, do colégio, e eu já ali crente, né? Meio crente. E eu lembro de um garotão que ficou me encarando, eu falei, o que você está me olhando, meu irmão? Garotão que está com a tiara, aqueles cabelinhos parafinados. E bastou isso. E eu tampei ele na pancada e eu falei, mas para que isso? Eu falei, Jesus, que raio de convertido eu sou. E bebi muito naquele churrasco. Eu falei, gente, eu estou muito ruim. Depois que minha irmã foi me lembrando dessas coisas, eu achava que eu estava bem crente ainda nessa época. Mas eu tinha uma vida assim ainda, de muitos. E a minha sogra, preciosa, Dona Leia,
ela percebendo a inconstância na vida dos jovens da época, dos adolescentes, ela decidiu fazer um encontro de oração. E qual era o tema do encontro de oração? Santidade. Nós precisamos ser santos. Esses jovens precisam ser santos, precisam ser separados do mundo. E eu falava, eu não sei nem orar, como é que eu vou nessa reunião? Mas eu era chegadinho, já namorava a Graziela, então eu consegui um acesso direto para participar da reunião, mesmo todo errado. E a igreja, então, esses jovens começaram a orar por santidade, santidade, santidade. Toda segunda-feira, um encontro ali de pais e adolescentes orando por santidade, para que a gente pudesse fazer a diferença. E até que no final de 91, 92, eu fui para Cabo Frio, com um grupo de jovens. A minha sogra tinha levado uma irmã muito preciosa para estar com a gente, chamada Dona Araci, ex-batista, você conheceram lá a Dona Araci da Calvário. E ela esteve lá com a gente. Ela era tipo uma discipuladora. Você já lembra, né? Bem dela. Ela era tipo uma discipuladora da minha sogra na época. E Dona Léa falou o seguinte, olha, tem essa garotada aí, na hora que pintar uma oportunidade, vocês fazem uma oração. E eu lembro chegou uma noite, então a gente sentou lá, estava eu, minha irmã, Graziela, acho que Fernandinha de Costes, não sei se ela está aí, e mais um grupinho de jovens. Então ela começou a contar essas coisas do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo aconteceu assim, e aconteceu assado, então alguns falavam em línguas, outros caíam, outros riam. Ela começou a contar experiências com o Espírito Santo, um monte de experiência. E eu ouvindo aquilo tudo, e aí ela acabou e falou assim, tá bom, então, já que vocês já ouviram sobre o Espírito Santo, e a gente não sabia de nada sobre isso, ela falou, então agora vocês podem, eu vou orar para que vocês também conheçam o Espírito Santo, vocês recebam o Espírito Santo. E aí eu falei, ai, complicou esse negócio. Então tá bom, aí vamos fechar os olhos. A gente fechou o olho numa rodinha. E aí minha irmã, acho que eu já contei essa história aqui, né? A minha irmã começou a chorar compulsivamente. Chorou, e eu, naquele alívio, falei, bom, agora é ela que vai ser batizada com o Espírito Santo. Eu posso ficar tranquilo, porque não vai acontecer nada comigo. O negócio é com ela e não vai acontecer mais nada aqui, é só ela que está chorando. E eu, àquela altura do campeonato, eu não tinha nem coragem de abrir o olho, que estava tudo eletrificado ali, eu só ficava quieto ali, naquele canto. E aí a gente não sabe se ela andava ou se ela levitava, né? E ela começou a andar pela sala, para ir um por um para ministrar. Então ela veio vindo, quando eu vi que ela estava chegando perto de mim, eu falei, bom, não vai ter muito como fugir agora, porque ela vai chegar perto de mim. E ela veio então, impôs as mãos, nem impôs as mãos, ela chegou perto de mim e eu repeti uma coisa o tempo inteiro. Eu ficava falando assim, irmãos, faz a obra, Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra, Senhor. Faz a obra, Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra. E aí, queridos, que coisa preciosa, né? A ministração, a palavra de conhecimento, o fluir de Deus. Ela chega no meu ouvido e fala assim, Rodrigo, ele já fez a obra. Não precisa mais pedir não, só agradecer agora, só glorifica. Queridos, eu criei naquela palavra. Eu confiei naquela palavra. Eu acreditei, falei, é isso. Quando eu acreditei naquela palavra, eu juro que eu tentei agradecer. E eu comecei... E um rio de dentro de mim começou a fluir do Espírito Santo. E eu não consegui agradecer, obviamente, acho que eu agradeci, mas não em português, eu fiquei falando ali, naquele rio, naquele fluir do Espírito Santo.
E eu não sei quantos minutos se passaram, se foi minutos, se foi hora, mas sei que eu fiquei ali naquele mesmo dia de olho fechado, sem parar, orando. Eu sei que quando eu acabei, eu abri o olho, o negócio já tinha se dissipado, já estava cada um num canto. E eu ainda lá naquele mistério de línguas e tudo mais, e abri a geladeira falando em língua, e todo mundo, ai, Rodrigo, você não vai parar com isso, eu não conseguia parar. E não fiquei, acho que, não sei se ficaram 3 meses, mas eu fiquei, né, absolutamente também cheio daquela primeira experiência, cheio do Espírito Santo. E, irmãos, o que eu quero terminar falando com vocês sobre isso, sobre a experiência com o Espírito Santo? Ela se conecta na nossa história e nós precisamos demais desse relacionamento com o Espírito Santo, com o Senhor. Nós, muitas vezes, tentamos racionalizar muitas das coisas. Nós queremos colocar, às vezes, Deus dentro de uma caixinha desse tamanho. Nós queremos controlar as coisas, controlar nossas emoções, controlar nossos pensamentos, controlar os ambientes. Nós queremos controlar as coisas. E ali naquele momento, eu queria controlar Deus. E eu falava, Senhor, faz a obra, porque eu queria que de repente alguma coisa acontecesse comigo, que eu estivesse controlando. Quando a palavra que Deus me veio foi, Ele já fez, glorifica, dá o seu passo de fé e entra nesse rio. E entra no rio de Deus que já está fluindo. E o que eu quero compartilhar com vocês, com esse testemunho, queridos, é que o rio de Deus está entre nós. O rio de Deus está entre nós. O que falta para nós, queridos? Assim como eu ali, que ficava repetindo igual um mantra, nós precisamos dar um passo no rio de Deus. Eu queria desafiar você a dar um passo no rio de Deus. Dar um passo naquilo que você não tem controle. Dar um passo naquilo que você tem medo, mas que você precisa adentrar. Eu quero falar com você que já está aí, às vezes, muito tempo na caminhada, já buscando o Senhor, mas Deus tem algo maior para nós, queridos. Deus tem algo profundamente novo e maior, à medida que Ele envia a palavra e a gente dá um passo de fé. Veja como aconteceu comigo. Eu recebi uma palavra daquela mulher, ela falou, já está feito, glorifique a Deus. A palavra lá diz em 2 Coríntios 4,13, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Nós ouvimos a palavra e não avançamos naquilo que o Senhor já falou para nós. E aí a gente não adentra na profundeza do Senhor e vê outros, e vê as circunstâncias, e as coisas passam, e fala, mas não aconteceu comigo. Passou e não aconteceu comigo. Sabe por que não aconteceu com você? Porque você não deu o passo. Você ficou tímido. Você amarelou. Você não deu o passo na direção do Espírito. Queridos, nesses dias, nessa noite, é a hora de você mergulhar no rio do Espírito. Mergulhar no rio do Espírito. O Espírito Santo vai falar com você, e eu tenho certeza que o Espírito Santo já está aí borbulhando no teu coração. Sabe por que o Espírito Santo está borbulhando no teu coração? Porque ele quer fluir igual um rio. Ele quer fluir igual um rio no seu coração. Mas você está aqui, ó, fechando isso. E você precisa deixar isso liberar. Ah, mas para falar em línguas, queridos, a manifestação do Espírito Santo, ela é variada. Línguas, profecia, quebrantamento, choro. A minha experiência que eu tive ali naquela praia em Cabo Frio, irmãos,
Algumas coisas aconteceram com a minha vida. Não tem vanglória nisso. Eu quero falar para vocês porque às vezes as pessoas falam, mas essas manifestações do Espírito Santo depois não dá em nada. A maior bobajada que eu já vi é isso. Mas isso aí é bobagem, é emocionalismo. Isso é a maior bobagem que existe, irmãos. Tem emocionalismo? Pode ter. Mas você não chora quando você vai ver algum filme, não? Ué, você não é feito de quê? Você não tem emoção? Também faz parte da emoção na nossa vida. A maior bobagem que tem a gente querer limitar as coisas no reino de Deus. A primeira coisa que aconteceu na minha vida foi revelação das Escrituras. Revelação das Escrituras. Acho que alguém compartilhou sobre isso também. Foi batizado com o Espírito Santo, foi Diego. A Bíblia se aclarou. Que coisa mais preciosa que isso, irmãos? Após a experiência com o Espírito Santo, você lê a Bíblia, não entende nada, e começar a perceber, a ter revelação. Não é que você vai entender, você vai ter luz de Deus para discernir coisas espirituais, coisa que você está há anos lendo e não entende nada. Fica, mas eu não tenho revelação. Não tem revelação porque você está sem o Espírito Santo para avivar as Escrituras para você. Isso aqui é um mistério, não é fácil. Precisamos da luz do Espírito Santo. Isso aconteceu comigo. Eu recebi autoridade espiritual, irmãos. Logo depois eu fui participar de um retiro espiritual e percebi o quanto Deus começou a me usar. Eu tinha um garoto de 17, 18 anos. Na palavra, no conselho, no discipulado. Em um ano, nós já tínhamos quase 50 discípulos trabalhados, fundamentados, que já tinham discípulos que formavam pessoas. Eu tinha 19 anos, 18 anos. Por que isso? Por causa do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, queridos, nos capacita, nos coloca em santidade diante de Deus. Você pode estar em lutas com alguns pecados. Eu quero te dizer o seguinte, irmãos, é muito variado isso. Existem alguns processos, algumas coisas na nossa vida que são processos. Alguns pecados que você tem que, teu caráter tem que ser transformado. Mas a minha experiência pessoal e de muitos irmãos na luta contra o pecado é que, de repente, o Espírito Santo vem e te liberta de pecados, de anos na vida. E o Espírito Santo faz assim, pá! E resolve. E você fica ali amargando dia após dia, dia após dia. Ai, queridos, como precisamos desse precioso relacionamento, desse batismo de fogo sobre nós. Então, queridos, queria te desafiar em nome de Jesus. Vamos levantar? Já passei mais do que o meu tempo. Queridos, vamos buscar o Senhor. Nós tivemos essa experiência em Cabo Frio, passou alguns dias, nós voltamos, chegamos nessa reunião de oração que nós tínhamos na segunda-feira, e estava tendo uma mulher lá, fogo puro também, que não sei de onde veio, uma inglesa, ministrando sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Isso foi em janeiro. Aí, no retiro de carnaval daquele ano dos jovens, nós estávamos reunidos, em torno de uns, não sei quantos, com uns 200 jovens, num retiro em Itaipuaçu, na Cova da Onça. E alguns já tinham tido experiência com o Espírito Santo, outros não. Aí um dia, numa das noites, a gente dormia cedo naqueles retiros, não é igual o retiro hoje em dia, a pessoa vai embora, né? A gente dormia cedo. E aí 2 pessoas saíram, acho que foram orar, alguma coisa assim, e voltaram no maior alarde, porque tinham tido uma visão. Tinham tido uma visão, de algum anjo, alguma coisa tinha acontecido. E aí foi aquele alvoroço assim no alojamento dos meninos, né? Era os homens embaixo, as meninas em cima. Um alvoroço, eu falei, eu era um dos líderes lá. Essa coisa de líder com 17 anos, né, gente? Todo ainda Aí eu falei, gente, tá muita confusão, já está tarde, a gente precisa dormir.
Vem aqui então, quem teve essa experiência, vamos só fazer uma oração, agradecer, para a gente poder dormir. De novo com essa história de agradecer, né? E aí eu fui, vamos agradecer então para a gente poder dormir. E aí tentamos, irmãos, orar, agradecer. E o Espírito Santo se derramou sobre aqueles meninos todos, irmãos. O Espírito Santo se derramou como uma coisa tremenda. Teve de tudo. Até gente dormindo teve que não acordou. Naquele dia teve. Era gente caindo, era gente rindo, era gente pulando, era gente batizado, falando em língua, era gente profetizando, eram uns profetizando. Foi uma coisa tão louca, que eu lembro que um parou na porta e ficou assim, caramba, caramba, caramba. Aí o retiro foi batizado de retiro do caramba. Até hoje, se encontrar os meus amigos, ele fala assim, e aí, lembra do retiro? Qual? O retiro do caramba. Porque ficou tão assim, caramba, caramba. E aquele mover do Espírito Santo. Gente, era tanto. A minha tia, que era a governanta da história, ela chegou para ver. Ela era super brava. Chegou, o que você quer? Que é isso aí? Aí tinha aquela mulher, cara de cueca, todo mundo pulou em cima dela. Eu te amo. E ela viu, meu Deus, aí não pôde nem o que fazer. E o Espírito Santo, de repente, subiu e foi lá para o segundo andar. E começou um mover tremendo nas meninas. E todos foram cheios do Espírito Santo. Marcou uma geração, irmãos. Dali saíram pastores, saíram missionários. Saiu tanta gente hoje que permanece no Senhor. Tanta gente hoje que permanece no Senhor. E eu sei que vocês também têm experiências como essa. Agora, como seria a nossa experiência sem isso? Como seria a nossa vida sem essas experiências com o Espírito Santo? Precisamos dele na nossa vida.